Podemos. Aí você faz a prece pra gente, de inicial? Tá, vou fazer a prece primeiro, então. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, mais uma noite aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da mentora Joana de Ângeles, e lendo um pouquinho sobre lendo as poesias que foram psicografadas por Chico Xavier. Tão importante, Senhor, esse conhecimento, possamos nos harmonizar e também inserirmos dentro de nós, em nossos corações, todos esses conhecimentos tão benéficos para todos nós, Senhor. Muito obrigada. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Morte, silenciosa, mandona da tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz a terra em tênue reverbério da mansão das estrelas erradias, nos manda a paz e dá a serenidade que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. É isso aí. Termina aqui, aí semana que vem a gente vai para terceira poesia, né? Cândido Xavier, Parnaso, Além Túmulo, né? Isso, justamente. Francisco Xavier, Parnaso de Além Túmulo. E aí a gente vai assim, né? Lendo uma poesia e tal, para fazer uma introdução. E agora avançamos para diretamente para o estudo, né? Bem, vamos lá. Semana passada nós começamos pela introdução, aí ainda estamos na introdução, tá? Ainda estamos na introdução do livro, nem começamos o livro ainda, tá bom? Então estamos aqui na sequência. Deixa eu ver aqui onde nós marcamos. Isso, nós paramos aqui. Então, só para fazer um repeteco bem rápido, né? O que o ser consciente de Joana de Ângeles vai trazer? Essa frase aqui, ela está no texto, né? Está inclusive na introdução, né? O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Propositalmente, nós colocamos a parreirinha aqui de uva, né? Do livro dos Espíritos. Não é à toa, porque nós vamos fazer várias pontes com o livro dos Espíritos inúmeras vezes para compreender melhor o pensamento de Joana. Então, avançando. Inicialmente já conversamos, né, sobre os conflitos que todos nós trazemos, né? Todos nós trazemos conflitos de dificuldade, com inúmeras dificuldades para se resolver, né? Já que somos espíritos imortais e eternos, principalmente imortais, né? Eterno somente Deus, mas principalmente imortais. A grande complexidade é que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E nós descobrimos isso a partir de Kardec. Até então, aqui na Terra só existia as explicações teólogas dos grandes pensadores, sem nenhum demérito para eles, se empenharam, mas é muito complexo compreender que, na verdade, Deus nos cria todos simples e ignorantes, sem sentimentos e sem conhecimento. E temos que ir nesse processo de construção. A questão toda é que depois que já construímos um pouquinho, bem pouquinho mesmo, surgem inúmeros conflitos, porque começamos a achar que já somos suficientes, buscamos algumas fugas, fugimos às vezes do trilho que nós mesmos gostaríamos de trilhar. Então, sim, são inúmeros conflitos que todos nós carreamos e vamos pouco a pouco compreendendo como que tudo isso se constrói na nossa consciência.
Bem, conversamos bastante igualmente com relação à fuga de não buscar realmente a construção para a lei de progresso que Deus planeja para todos nós e, por vezes, fugimos dessa marcha de desenvolvimento e buscamos nos tornar plenos em outros tipos de atividades, em outras searas, né? É como se você se tornasse um grande carpinteiro, mas você se maravilhou quando viu o primeiro parafuso que fixava uma madeira na outra. E aí você do nada quer se tornar um especialista só em parafuso e não quer mais fazer nenhum trabalho de carpintaria. É um pouco o que nós fazemos com relação às nossas emoções, com relação aos nossos sentimentos mais nobres, que tanto gostaríamos, né, de desenvolver e estabelecer. Então, entendemos também no último estudo, pela introdução, que sim, Joana deixa bem claro que o homem, ou seja, todos nós, né, nessa condição, aqui homem ou mulher, né, não é nada do sexo masculino e feminino, é o ser humano, essa condição em que nos encontramos, evolutiva, sim, temos que compreender que nós podemos e devemos considerar que somos exatamente a nossa própria mente. Tudo que nós pensamos, tudo que exalamos através do nosso pensamento, tudo que constituímos, todas as premissas que julgamos, que estabelecemos, é o pilar fundamental que vai constituindo quem realmente nós somos. E é por isso que é tão complexo o processo de evolução a partir de quem nós somos. Né? Porque aí depois descobrimos, quando começamos a olhar para dentro, que todos nós temos escombros, temos também flores, temos ventos e poeiras, e ao mesmo tempo odores e ao mesmo tempo perfumes maravilhosos, e que ainda não sabemos equilibrar nada disso nessa grande jornada de progresso. Então, sim, tudo que nós cultivamos e tudo que nos impulsiona o nosso mundo íntimo, temos que analisar com muita cautela, né? Porque são grandes paradoxos que vamos criando na nossa consciência. E desses grandes paradoxos, nós gostamos de não mexer muito no que está construído. Ah, tá bom assim mesmo. Sabe, quando você acaba de se mudar para uma casa, antes de se mudar você criticava a casa. E lá a parede está descascando, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, parece que tem uma infiltração ali, mas depois que você começa a habitar aquela casa, você, tá bom assim mesmo. Deixa desse jeito, você não está mais preocupado com isso, e meio que a gente vai amolecendo realmente, e em vez de transformar os nossos paradigmas para reformar o nosso mundo íntimo, com mais alegria, com mais experiência no amor, com mais experiência na bondade, a gente meio que fica deixando isso para depois, né? E preocupamos mais com a tinta externa, com o que parece e não com o que realmente é. Só que isso não dá para levar assim durante muito tempo, porque todos nós somos obrigados, pela relação no planeta de provas e expiações, nós conversamos sobre isso, somos obrigados a expiar quem nós somos. Muita gente fica com aqueles exemplos do século passado, de décadas passadas, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita, traçando ideias de expiação que, né, você tem que sofrer aquilo que você fez sofrer. Você tem que passar por aquilo que você tem que passar. Só que esquecemos que o que mais deixamos de fazer, por vezes, é mais importante do que simplesmente o que fizemos. Então a gente deixou de amar, deixamos de compreender e vamos ter que expiar esse processo. Aonde? Com corações que vão estar zangados, com corações desequilibrados, que nós vamos ter que amparar e socorrer e conviver com esses desequilíbrios. Então vamos expiar as consequências, mas não é no ponto de vista físico. Se fosse do ponto de vista físico, seria muito mais fácil, é só você reencarnar 10.000 vezes, cair um meteoro em cima de você 10.000 vezes e pronto, você virava luz. E adivinha, não é assim que funciona. Senão seria fácil demais. O problema é que
todas essas construções, esses paradigmas que a Joana vai tratar nesse livro, e que é o mesmo assunto que Kardec trata, é o mesmo assunto que Jesus sempre trata também. Como é que você escolhe querer amar se você, nas experiências dos mesmos cenários, as mesmas circunstâncias, você escolheu julgar, criticar, condenar, colocou os ideais de justiça acima dos ideais de amor? Como é que a gente inverte isso? Como que a gente pode agora colocar na frente os ideais de amor e deixar os ideais de justiça para depois? Como é que a gente pode aprender a querer ganhar experiência nisso? E aí começa a questão das provas, né? Queremos nos testar. Será que eu consigo amar sob circunstâncias adversas? Nossa, eu amo tanto fulano, eu amo tanto Beltrano. Será que eu consigo, mesmo em circunstâncias adversas, amá-lo, ampará-la, socorrê-la? E isso tudo é concomitante. E aí conversamos um pouquinho também. Tá, só um rápido repasse no que havíamos conversado, né? Sobre inclusive as N camadas que nós temos e N fases que nós temos da nossa consciência. Só que Deus não espera que uma consciência avance para depois escalar outra fase e outra fase. É tudo ao mesmo tempo. Não é muito bem como hoje organizamos aqui na Terra as escolas. As escolas de educação na Terra, como funciona? Você limita certo tipo de conhecimento, aí você vai explicar como é que faz divisão de números inteiros. Aí você sempre explica divisão de números inteiros sem ter resto. Aquela coisa linda, números inteiros, as contas sempre fecham. Nunca tem casa decimal. Mas todo supermercado que a criança entra não tem um valor de comercialização de produto que não esteja com casa decimal. Ela não vai ver números redondos, números inteiros em lugar nenhum. A régua é número quebrado, tudo é número quebrado, tudo é fatiado. Então fica uma desconexão proposital e todos acreditam que é o melhor. Mas Deus não funciona assim, né? Deus nos solicita a nossa consciência em todos os departamentos. E daí surgem os grandes sofrimentos, as grandes angústias, porque Deus irá demandar de cada um de nós todas as etapas que a nossa consciência terá que trilhar. E Ele não espera ela avançar um passo para poder solicitar outro. É tudo concomitante. E você vai perceber os N fases que você ainda não domina. É normal, né? É natural. Então, conversamos também um pouquinho sobre algo difícil de pensar a respeito, e aí eu falei claramente que isso aqui era uma opinião minha pessoal, eu não tenho nada disso aqui escrito em lugar nenhum, ok? Para citar somente percepções de como eu sinto a vida e eu vou externalizar. E foi justamente por isso, relacionado às fases da consciência, é que como nós compreendemos quando que o planeta começou a deixar de ser de provas e expiações e iniciou um processo de regeneração. Esse início de processo de regeneração, nós consideramos que começou lá em Moisés. Não começou só com Cristo. Várias consciências estavam começando a se dinamizar, até mesmo por sabermos agora, né, com o livro A Caminho da Luz, que eram vários espíritos que, inclusive, já possuíam recursos de desenvolvimento muito mais sofisticados, né, que são os exilados de capela. Então, qual é a grande diferença? Né? Quando que um planeta, ou mais precisamente, nós, satélites, passamos de condições de provas e expiações para planeta de regeneração? Né? Provas e expiações é meio que tentativa e erro. Você vai por um processo de tentativa e erro e aí você percebe as suas incoerências. Você experimenta como você realmente é, mesmo sem ter muita consciência de quão ruim será viver com a própria amargura, com o próprio desânimo, com a própria tristeza. Não, mas você quer tentar viver assim. Aí você vive na amargura, na tristeza, na melancolia, sabe? Aqueles fenômenos de expressões populares, né? Ah, tudo é bom, mas nada presta. Nossa, isso aqui é bom, mas isso ao mesmo tempo não presta. E aí fica sempre com aquela visão negativa de tudo.
inclusive de si mesmo, né? Não sabe se perdoar, não sabe chegar e falar assim, não, peraí, hoje eu não fui tão bom quanto ontem, mas amanhã serei melhor ainda. Nunca está com aquele clima de esperança. E esse é o problema de provas e expiações. Por quê? Porque são constrangimentos externos. Quem está guiando o seu despertar é o constrangimento externo. Já o período de regeneração, você já se reconhece. Você sabe, e isso aqui eu não aguento mais. A pessoa fala comigo, eu fico chateada por qualquer coisa. A pessoa toca num assunto que eu não gosto, eu fico zangada. Por que eu fico assim? Eu não quero mais viver a vida assim. Não é para afastar o próximo, não. Ou para afastar aquela pessoa que toca naquele assunto. É você que está recebendo aquele assunto de uma maneira hostil. Por quê? Por que não consegue observar o melhor e fazer um comentário zeloso, carinhoso, de bondade? Então você passa a mensurar, você passa a medir realmente como que estão os seus sentimentos consolidados acerca de tudo. Senão daqui a pouco a pessoa reclama porque está muito sol, reclama porque está muita chuva, reclama porque tem oxigênio, daqui a pouco reclama de tudo. Não consegue nunca estar contente e consciente dos seus passos. Então, sim, na condição de regeneração, você só regenera aquilo que você acha que precisa mudar. Você só pinta de novo a sua casa quando você acha que precisa pintar. Enquanto você estiver achando que tá bom desse jeito, você deixa tudo sujo, parede manchada, você não está nem aí. Então, é assim também com relação aos nossos sentimentos. A gente só vai querer mudar esses sentimentos, regenerar essa escultura que passamos milênios construindo, quando a gente começar a observar, peraí, pelo contato com Cristo, contato dos ensinamentos do Cristo, eu percebi que eu devia ter um clima mais de bom ânimo. Eu devia perceber mais que o clima da Boa Nova é para lidar melhor com as estradas que Deus planeja para os nossos destinos. E aí você começa a querer regenerar a sua forma de sentir a vida e especialmente de sentir o próximo. Mas não por algum constrangimento externo, mas pela sua própria consciência. E aí é algo de dentro para fora. E é extremamente individual. Uma resposta não vai bater com a outra. Né? A resposta da sua consciência não vai bater com de outra consciência, nem mesmo de uma mesma família. Ok? Então, paramos aqui, né? Fizemos essa marquinha aqui, esse comentário breve sobre isso. Eu não sei por que eu fui falar sobre isso aqui, diretamente naquele dia, eu já não me recordo mais, mas acho que tinha muito a ver com essa questão da consciência, né? De como que... Alguém escreveu aqui, ó, no caso seria nossa consciência aflorando. Sim, justamente. A sua consciência, você começa a refletir. Né? É como se... Eu falei isso... Deixa eu ver se aqui está aqui. Ana... Lúcia não está aí não? Lúcia? Lúcia está sim, não está aí, Lúcia? Tô aqui, tô te ouvindo. Eu falei muita vez isso com Lúcia, Lúcia achou até estranho, né? Eu falei, olha só como a gente observa os filmes, as séries. Eu gosto muito de ver filmes e séries, né? Especialmente aquelas que ninguém quer assistir, né? Porque você sempre fica querendo saber aonde faltou o perdão. Aonde faltou, depende de como você vê cada filme e cada série. E basicamente é isso que está acontecendo durante a encarnação. E Joana vai falar sobre isso. Você não é o conjunto de sentimentos que você percebe, que você sente. Você é o espírito que está observando como você reage naquelas circunstâncias. E é impressionante como isso tem a ver, como a gente observa filmes, séries. Tem gente que assiste uma novela e fica com raiva do outro personagem que faz o papel perverso ou mal da história. É impressionante como bobear a pessoa é linchada na rua, não pode nem sair na rua. As pessoas mergulham naquela emoção, naquele clima. Né? Mas só que, por que eu toquei nesse assunto? É um pouco assim também que nós temos que observar como aflora os nossos sentimentos. Como é que você pode, de repente, ter um sentimento de raiva com relação a certa pessoa? Como é que você pode ter um sentimento de incômodo com relação a outra? Por que não um sentimento de união, de fraternidade? E como faz para gerar esse sentimento?
Você passa a ficar curioso sobre isso. E você, quando assiste um filme, uma série, você começa a observar. Caramba! Né? Você dá aquela assoviada, né? Opa! Se ali tivesse tido um perdão, se a pessoa tivesse perdoado ali, nada disso tinha acontecido. Nem filme teria. Porque 99% dos filmes falam sobre vingança. Fala sobre destruição. Então, Tozelli, Sim. a gente, no caso, eu fico observando, né? Será que, como eu agiria? Eu fico pensando, será que eu agiria da mesma forma ou ia conseguir perdoar? Tem isso também, né? Eu fico observando muito isso nos filmes. E tem muitas Exatamente. situações que é difícil, né? Exatamente. Então você tem que pensar, né? Eu fico observando isso. Sim, sim. Se bobear, você tem sentimentos reativos mais forte do que a história, o enredo tá passando, né? Tá contando uma história que no final a pessoa fez isso e aquilo e você, se fosse comigo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Aí você fica, caramba, a pessoa tá podendo testar a consciência dela sem estar realmente exercendo. É impressionante, né? E é um pouco sobre isso. O ser consciente, ele está nessa busca. Ele quer perceber como o ser consciente que está construindo essa consciência, tá, gente? Todos nós estamos nessa construção, tá? Quem está nessa perseguição, perseguindo esse ideal de querer um dia se tornar consciente, suficiente, né? Consciente com os valores do Cristo, conscientes com a sua real ligação com Deus, do qual a gente não percebe ainda, na plenitude que deveríamos, o que acontece? Você quer saber por que tem certos cenários ou certas situações a gente se comporta ou a gente sente a vida de uma forma diferente. E não como gostaríamos de sentir. Isso que está o paradigma, isso que está o grande dilema, né? Existe um padrão estabelecido dentro da gente. E a gente adoraria que esse padrão fosse os mais corretos, os mais acertados para melhor exercer a jornada, né, que Deus planeja para as nossas encarnações. Então a questão toda é essa: como acompanhar e monitorar isso com uma certa precisão, com uma certa capacidade de realmente dimensionar o problema e melhorar a nossa forma de agir e reagir, né? Porque geralmente todo mundo acredita que olhava para os discípulos e achava, eles eram perfeitos. São. Tanto é que é chamado, né? Até na Bíblia, passaram a chamá-los, né, de São Mateus. Né? Qualquer Bíblia que você pegar, vai ter São não sei o que lá. Mas todos eles reencarnaram. Todos eles tiveram que reencarnar nos mais variados países. E ainda vão continuar reencarnando, amparando, dinamizando, criando novos silenciosamente, né? Você não vai ouvir falar deles, não vai reconhecê-los, mas eles estão lá sempre tentando amparar, socorrer, reencarnando, estimulando o progresso a partir dos apontamentos do Cristo, né? Agora sim, gente, retornando agora ao texto, e vamos caminhar a partir daqui, vamos lá. Ignorar uma situação, agora ela vai falar explicitamente sobre essa questão de como que nós lidamos com esses paradigmas dos quais basicamente se consolidam como conflitos. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam, ou seja, aquilo que está constituindo, aquilo que dá a gleba, aquilo que dá a massa, né? Esses fatores constitutivos é isso. Cresçam e se desenvolvam até o momento em que se tornem sustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Então, poderíamos ficar aqui a noite toda dando exemplos sobre isso. Todos nós conhecemos esses exemplos. Se você vive, por exemplo, com ressentimento, por exemplo, vamos ser sinceros, né? Se a pessoa não sabe perdoar ninguém, eu não perdoo ninguém. A pessoa me ofendeu, eu fico ofendido. A pessoa me ofendeu, eu quero maltratar. A pessoa me maltratou, eu vou maltratar também. A pessoa que vive nesse clima, rapidamente ela vai perceber os efeitos que geram na própria consciência e gera, inclusive, com relação aos próprios sentimentos. É só um exemplo, tá, gente? Genérico para a gente pensar sobre isso. O ressentimento, que chega a gerar uma mácula, né, um ressentimento profundo, vai gerando nódulos
ao redor do nosso coração físico. Chega a atingir o coração físico. Os cardíacos, aquelas pessoas que têm uma doença cardíaca profunda, geralmente são pessoas que guardam mágoas por muitos anos. E fica naquela de guarda mágoa, e fica remoendo mágoas. Esse processo, você meio que ignora. Isso não, mas eu não conto para ninguém, isso é só entre eu, é de mim para comigo, qual o problema? E você fica guardando aquilo, se ressentindo, se maltratando. Então essa postura, porque é uma escolha pessoal, né, nossa, de fazê-lo, cria realmente situações onde esses sentimentos começam a crescer. Daqui a pouco, você não consegue mais lidar bem com quase nenhuma pessoa. Você prefere não falar, porque você acha que vai ofender, porque você está com uma mágoa, sabe? E a pessoa, você olha para o rosto das pessoas, o semblante, a pessoa parece estar sempre chateada e zangada. Mas não é. É uma mágoa que a pessoa está guardando de alguma coisa que ocorreu e que a pessoa se postulava que não deveria acontecer com ela. Pode acontecer com os outros, mas com ela não. É só um exemplo, tá, gente? E isso vai crescendo, até o momento que fica insustentável. E aí passa a ser um nódulo tão profundo que a pessoa vive num clima de profunda amargura. E aí um dia você vai ter que enfrentá-los, é inevitável. Né? A Ana levantou a mão, pode falar, Ana. Eu achei esse parágrafo extremamente difícil. Porque se nós observarmos, todos nós ainda não digerimos essas situações de lidar com o outro. Aí quando eu li, eu estava pensando assim, a gente evita de falar muita coisa, mas como evitar essa atenção para enfrentá-los? Eu achei isso tão complicado. Vamos dizer, nós estamos da doutrina espírita, então nós temos assim a crença mesmo de que a vida não termina agora, que sempre, né, que futuramente temos ainda muito tempo para resolver. Mas como resolvê-lo? Então, isso aconteceu com Chico Xavier, como aconteceu já com diversas pessoas, acontece com todos nós, né? Toda questão ligada à ofensa, mágoa, requer um esforço de ambas as partes. Perdão não é algo que se constitui naturalmente em corações que ainda não sabem amar. Então vai ter que ser feito um esforço. Por exemplo, vou dar o exemplo do caso de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma cachorrinha, né, gostava muito, ele chegava da reunião 2 da manhã, cuidava das feridas do cachorrinho, tal, adorava de ter o cuidado com o cachorrinho. Mas a irmã dele, observando o Chico cuidando do cachorrinho, poxa, vou ajudar Chico. Ele chega tarde da noite, cansado, tadinho. E ele fica aí cuidando desse cachorrinho. Aí a irmãzinha dele foi lá e assassinou o cachorrinho dele. E ele ficou revoltado. Revoltado. Só não partiu para cima porque ia dar ruim. Ficou muito chateado com ela. A ponto de Emmanuel aparecer para ele, antes de uma reunião importante que iria se conceber, e falou, olha, Chico, não está dando. Você tá acumulando esse nódulo aí em volta do coração, esse rancor, essa mágoa para com a sua irmã. Eu já estou te avisando, vai atrapalhar a reunião de quarta. Isso eu estou falando 2 dias antes. Vai ser impraticável a reunião. Impossível. Não tem como se harmonizar na reunião como vai ser necessário, você com esse sentimento, você precisa mudar com isso. E Emmanuel era muito duro com ele. Propositalmente, é claro, né? Vocês vão observar que desde aquelas páginas mais antigas lá de o próprio Paulo Estevão, né? A história do Paulo Estevão, você vai observar que o destino sempre coloca pessoas muito diferentes uma das outras, né? Para caminhar juntos. Então, Emmanuel é muito diferente nesse ponto de vista. E Chico chega uma hora e admite, mano, eu vou ser sincero com você, eu adoraria tirar essa mágoa, até eu estou sofrendo já, sentindo essa mágoa no meu coração, mas eu não sei como desfazer isso.
eu não vou conseguir perdoá-la, eu não sei como desfazer esse sentimento que eu mesmo estou criando. Chico admitiu, ele estava criando esse sentimento nele mesmo. Ele é feito com com os mesmos problemas que nós temos, né? Os potenciais mediúnicos não tornam você um homem maravilhoso, um ser maravilhoso. O que te torna um ser maravilhoso é a sua experiência no bem, é a sua experiência no amor, é a sua experiência na renúncia, renunciar a si mesmo e se sacrificar. Então Emmanuel vai dar a receita para ele. Então tá bom, Chico, eu já sei como vou resolver o seu problema. Vamos seguir a recomendação do Cristo. E aí, Chico fica impressionado, né? A recomendação do Cristo? Como assim? Né? Porque todas as obras que Chico psicografou, Emmanuel obrigava ele a estudar. Você psicografou, acabou de psicografar, agora senta e vai ler o livro. Porque só porque você psicografou não quer dizer nada. Você não entendeu nada que está aí. E obrigava ele a ler os livros. Tudo bem, ele foi, mas, Emmanuel, como assim? Que exemplo é esse que o Cristo deu para poder desfazer essa mágoa? E Emmanuel vai contar para ele. É simples, você tem que fazer um bem a essa pessoa do qual você está com o sentimento contrário. Quando você fizer um bem a essa pessoa, você vai conseguir desfazer esse sentimento. Aí ele, mas como? Emmanuel pegou e falou assim, olha, pense em alguma coisa que essa pessoa deseja muito. E o Chico descobriu que ela queria muito, era o sonho da vida dela conseguir comprar uma máquina de costura. Chico foi lá, comprou a máquina de costura para ela, né? E foi lá e deu a máquina de costura. E foi aquele abraço, aquele carinho, ela foi toda cheia de ternura com ela, abraçou, e ele também com a vontade, né, de querer desfazer aquele clima, desfazer aqueles sentimentos, conseguiu romper esses limites, né, da consciência e conseguiu desfazer aquele clima insustentável, que não diria nem de ódio, mas de rancor, uma mágoa que se estabeleceu, e ele conseguiu tirar essa mágoa do coração dele. E é isso que Jesus vem explicando para a gente inúmeras vezes. O amor cobre a multidão dos pecados. Aí alguém pode falar assim, mas esse pecado não é meu. Ué, como não é seu? Quem gerou o sentimento de raiva pelo outro foi você. Você podia ter sido maltratado e não sentir ódio. Você foi maltratado e quis sentir ódio. E o pior, ainda quis alimentar esse sentimento. E fica imaginando um monte de bobagem. Porque eu vou fazer isso. Porque eu farei aquilo. E fica imaginando um monte de coisas alucinadas. Tentando criar circunstâncias até para prejudicar a pessoa. É lógico que isso nos faz mal. É lógico que isso nos contamina. Então não adianta, uma hora você vai ter que enfrentá-los. E qual o meio de enfrentar os problemas relacionados ao problemas do perdão? Você tem que fazer um bem ao próximo. É inevitável. É esse o exercício. Porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando ele fala multidão dos pecados, as pessoas entendem errado o que é pecado. Esse vocábulo ficou uma coisa meio que banalizada na literatura e banalizada na nossa cultura também, do Ocidente. Pecado vem do teatro grego, gente. Lá, aquelas ideias fixas. O cara cria uma ideia fixa e quer avançar toda a jornada de uma encarnação inteira com os ideais fixos. Nada precisa se modificar. Para mim, me bateu com um tapa, dou 2. E não sei o quê. E a pessoa vai nesse rigor de que nada precisa ser alterado. A pessoa quer vivenciar a consciência como se ela já fosse perfeitamente plena. Nunca duvida de nada de si mesmo. Nunca acredita que tem nada para se melhorar. Ou se acredita que tem para se melhorar, ou acredita que tem muito, que não precisa se esforçar para isso. As coisas sozinhas vão se engendrar e vai automaticamente me melhorar. Não vai. É um engodo, né? Não vai, não é assim que vai acontecer. Gente, alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Acho que alguém levantou a mão aí, eu não consigo ver aqui na tela. Ana, você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, é difícil, mas... Não, claro que é difícil, porque você não é mais os vossos inimigos, né? Como é que você vai fazer um bem ao seu inimigo? Porque você, quando a gente se ofende com alguém... Eu acho que muitas vezes é na família, às vezes nem é o nosso inimigo, mas nos magoa tanto que a gente passa a ter aquela mágoa, como você falou. Família? Não existe família. Isso não existe.
Quando você já tem Paulo consciência Pedro. que você já reencarnou várias vezes e que nesse É, núcleo familiar irão reencarnar com vocês pessoas que não são exatamente a seu favor, são às vezes até antipáticas, são às vezes mágoas do passado que Deus permite que possam nascer juntos para apagar aquela mágoa. Olha, Deus coloca os dois juntos, mas Deus não vai fazer nada para apagar, não. Agora, vocês vão ter que apagar. Vocês criaram o fogo. Agora vocês vão ter que apagar. E ele permite que o destino ocorra esses constrangimentos. Às vezes é uma mãe com um filho, às vezes é o marido com a esposa, né? E assim vai. Depois vão se reconhecendo e se estranhando. Às vezes não se reconhece totalmente, há um processo de aproximação, ninguém entende por quê, e depois começa a se estranhar e se engalfinhar. eu me lembrei Por vezes nesse aquilo já, parágrafo, aquele problema, por vezes a origem dele tem 3.000 anos, tá? uhum. Tem Eu famílias lembrei tentando. Sim, pode falar. nesse parágrafo a questão quando ela fala que até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Eu lembrei muito do Alzheimer, porque né, a doença em si mostra o que realmente as pessoas ficam sem aquelas. Tiram as máscaras, né? De como você, o que você pensa, passa a ser, a pessoa vai esquecendo, mas ela faz coisas que você fala assim, ela nunca fez, nunca foi, nunca falou. Aí teve muita gente já comentou que a pessoa fala de uma forma, mas é aquilo que estava dentro dela. E eu fiquei assustada quando ela fala aqui, nesse ponto, tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Aí eu pensei na. Então, mas aqui a gente está falando de quando isso se torna insustentável, né? Que quando chega a gerar algum constrangimento no corpo físico, não. Eu estou falando de mágoas que, por exemplo, parece que a pessoa não consegue mais ter felicidade na Terra. Ela lembra que ela visitava um certo lugar e ela ficava feliz. Ela ia numa cachoeira e ficava feliz. Aí ela volta lá querendo ficar feliz, achando que a cachoeira que fazia ela ficar feliz. Aí ela vai lá visitar a mesma cachoeira, no mesmo lugar, na mesma paisagem, na mesma pedra. Ela vai, fica em pé lá e não está feliz. Está triste, está magoada. Nós somos assim, as pessoas são assim, não percebem. Você cria a mágoa, mas você que vai ter que descriar esse cenário. E isso não é simples de enfrentar. Porque qual o problema? Porque ele vai traçar, essa obra inteira vai tratar sobre isso. A obra inteira vai tratar o que acontece com a nossa consciência, nessa faixa evolutiva. Vai chegar um ponto que você começa a perceber por constrangimento, por isso que nós comentamos um pouquinho sobre provas e expiações, que é por constrangimento externo, mas existe um constrangimento também interno, que é ligado ao que você deveria ter amado, ao que você deveria ter se esforçado em amar, em se desempenhar com bondade, com sacrifício, com fraternidade, e você optou em não querer operar nesse padrão. Mas olha só, mas se você sentar com a pessoa, com qualquer pessoa hoje na face da Terra, você fala assim, o que você acha melhor falar e lidar com as pessoas? Com fraternidade ou com ódio? Todo mundo, fraternidade! É sempre assim. Se você chegar no Galileia ou qualquer outra instituição religiosa, gente, o que é melhor? Agir no bem, fazer o bem ou fazer o mal? Todo mundo levanta a mão. Fazer o bem. Você está entendendo a contradição da nossa própria consciência? E Deus fará o seguinte. Deus nos obrigará, pelo processo de expiação, a vivenciarmos a atmosfera que nós mesmos estamos plasmando. Então, se você está plasmando uma atmosfera ao seu redor de mágoa, de desânimo, de frustração, falta de otimismo, ninguém vai poder desligar essa máquina. Essa máquina, quem ligou foi você. Você vai, por constrangimento é que você vai querer mudar. Vai querer sentir a vida de forma diferente. Mas, por enquanto, por constrangimento. Né? Tem mais pessoas com a mão levantada aí, gente. Desculpa, Vanessa, Marita. Pode falar, Maria. Não, esse estudo que você está fazendo, esse título, né, do livro, Ser Consciente, ele
agora com você falando, traz para a gente, assim, parece que acendeu um alerta dizendo assim, toda iniciativa tem que partir da gente. Você falou, todo mundo diz, o que vocês preferem, o que é melhor, amar ou não amar, fazer o bem, amar. Todo mundo sempre diz, né, na palavra, aquela atitude correta, mas aí na hora da ação a gente não quer ter a iniciativa, e a iniciativa tem que ser independente de qualquer coisa que o outro traga para nós, faça. É muito interessante isso. Mas é exatamente isso. Esse é o grande dilema que todos nós passamos e ainda vamos passar. Às vezes superamos em umas certas circunstâncias, mas temos dificuldades enormes em outras, né? Porque nossa consciência vem sendo demandada em todos os campos. Vanessa, você quer falar também? Vanessa? Desculpa, que depois é que eu fui ver aqui. Não, sem problema. É que eu acho que quando a Joana fala isso, é para a gente olhar para dentro de si mesmo. Quantas vezes a gente passa por um pequeno probleminha em casa, com os familiares mesmos, e a gente se aborrece na hora, mas não vou pensar nisso agora não. Vou deixar isso para depois. E aí é nisso, nesse pequenino, nessas coisinhas pequenas que a gente vai deixando para lá, que as coisas vão se acumulando e crescendo dentro da gente. Até que a gente vira, como você estava falando, vira uma coisa insustentável. Torna-se uma coisa tão grande que começou com um problema tão pequenininho que a gente poderia ter passado, pensado, né, parado um pouco, pensar, por que eu me senti assim? O que a pessoa fez que me causou tanto mal? Por que eu fiquei tão mal com aquilo que a pessoa fez? E aí a gente vai deixando passar, e aquilo a gente vai, como é que tem uma música que fala, né, deixando a vida te levar. E aí, quando você vê, toma uma proporção que chega no físico mesmo, já chegou no espírito, né? Porque já sua alma já tá, seu espírito já está todo lá machucado, né? E aí chega no físico. São essas dores no estômago que a gente sente, a ansiedade, a depressão, e tudo porque no início a gente não quis parar e pensar, porque a gente achava que ia passar e ia deixando para lá. Então, eu acho que é isso, não é para gente. A questão é para a gente olhar o que a situação que o outro faz nos causa, mas não pelo que o outro fez, mas por que a gente está sentindo aquilo, né? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu acho que a questão você tocou dentro no ponto de nós. Sim, você tocou num ponto essencial. E até no último estudo do Livro dos Médiuns, eu acabei citando o livro Boa Nova, no capítulo 16, Testemunho a Tomé. É o capítulo Testemunho. Testemunho a Tomé. Nesse capítulo 16, tem uma frase, que são frases importantes, né? É o próprio Cristo falando. Então ele fala assim: Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. São palavras do Cristo, tá? Não é palavra minha, não é de ninguém. E é sobre isso que a gente vai tratar. E é sobre isso que a obra inteira, inclusive da doutrina espírita, trata. Porque o nome da chamada revista espírita é revista psicológica, é uma revista avançada de psicologia. Porque é por isso que ela, desde o começo da introdução, ela fala: você é como você pensa. Você é exatamente como você pensa a vida, como os valores que você utiliza. Então olha só que a frase é profunda. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Então, é claro que vamos compreender que Deus não quer que a gente fique sofrendo mágoas, que a gente fique remoendo mágoas e se arrastando em sofrimentos atrozes. A gente vai começar a perceber isso. Não foi isso exatamente que foi planejado, mas foi isso que acabou finalizando e confluindo nesse contexto. Então, é claro que a gente vai ter que ter uma atenção redobrada e começar a rascunhar os nossos sentimentos e o porquê certos sentimentos estão sendo desenvolvidos, né?
Mas aí, gente, olha só. Nós só temos mais 10 minutinhos aqui dessa sessão. Eu vou ter que abrir uma nova salinha aqui do Google Meet, que só cabe uma hora. Uma hora foi voando que eu nem vi. Mas vamos avançando assim mais um pouco. Tem uns 10 minutinhos ainda. Então, a ideia central é essa. A obra inteira do ser consciente, ele vai narrar e vai deixar claro, com conceitos bem objetivos e bem diretos, sobre como devemos perceber a nós mesmos. Só que são reflexões que o Cristo sempre fez, que Kardec sempre fez, só que estão com outros nomes ou com outros apontamentos, e que por vezes a gente não consegue desdobrar esses pensamentos, ok? Não existe nada aqui que seja contrário ao que Kardec fala, ao que Kardec muito bem detalhou, e ainda mais do que o Cristo exemplificou e viveu, né? Então nós temos que observar isso com muita cautela, com muita atenção. Sim, olhar para dentro de nós mesmos é olhar os sentimentos que nós estamos animando e compreender que sentimento é esse. Quando Joana, lá na frente, vai falar sobre isso, você não é o sentimento que você está gerando. Você não é as emoções que você está animando. Você é aquele que está observando como você mesmo está reagindo nesses cenários. Por isso que eu gostei muito de falar sobre isso, sobre os filmes, com a Lúcia. Porque, na verdade, a encarnação inteira parece um filme, em que você está percebendo como que você reage naquele contexto. Você é capaz de reencarnar no lugar sem dinheiro, sem recurso financeiro, com uma dificuldade muito grande financeira, com uma dificuldade muito grande em fazer todas as coisas mais básicas da Terra. Como é que você vai se sentir? Com alegria? Com tristeza? Como é que você vai animar a vida? Não, agora você vai nascer na opulência, numa riqueza danada. Sabe? Sobrando de tudo. Milhões e milhões. Bilhões. O que você vai fazer com esse recurso todo? Como você vai animar a sua vida? Que sentimentos vão crescer? Que práticas do dia a dia você vai mergulhar? Que tipo de loucuras você vai se enfiar fugindo de si mesmo? Então, é incrível como que nós, na verdade, cada encarnação é basicamente um filme que a gente assiste sobre nós mesmos. E aí você toma susto. Caramba, nunca pensei que eu fosse agir assim. Nunca pensei que eu fosse reagir assim. Aí a pessoa volta, reencarna com aqueles pensamentos de ódio profundo. De forma alguma mais eu vou sentir a vida dessa maneira. Fica até com raiva de quem escolhe as etapas anteriores, né, de aprendizado, em experienciar a vida de uma maneira que você hoje reprova e detesta. Porque, na verdade, você viveu exatamente aquilo, você experienciou aquilo. Por isso que você reprova tanto. Porque você começa a perceber, já descobri qual foi o problema. Eu estava desatento. Eu não tive atenção suficiente. Eu não percebi suficientemente o quanto que aquele processo foi negativo para mim. Agora eu estou mais consciente. Então, esse ganhar atenção e monitorar com mais atenção os sentimentos, monitorar como agimos uns com os outros, a começar no lar. Como que você fala com as pessoas dentro de casa? Você fala com carinho, com bondade, você agradece, você fala muito obrigada, muito obrigado, obrigado, com licença. Alguém pode falar assim, pô, mas que absurdo, você está dentro da sua casa e vai ficar nessa fantasia de um tratar assim com o outro, mas não é fantasia, é cuidado. É cuidado, é zelo. Né? Como é que você pode produzir um bem se as marcas da benevolência é a afabilidade e a doçura? Então temos que aprender a ser mais afáveis, doces uns com os outros. E querer ver o outro feliz, ver o outro contente, ver o outro alegre. Porque Jesus deixou isso claro. Naquela sempre que às vezes eu estou meio triste, sempre às vezes que eu estou um pouco meio triste, meio cabisbaixo, também não sou de ferro, né? Eu gosto de ouvir aquela página do livro Boa Nova, sobre bom ânimo. Né? Porque às vezes você fica observando, né? Nossa, um monte de notícia disso, notícia daquilo. Você fica assim, nossa, quanta coisa difícil ainda, né, no mundo, quanta coisa difícil ainda para todos nós superarmos. E você começa a mergulhar nos climas naturais do planeta Terra, das outras consciências. Né? E aí você vai observar quando
o discípulo Filipe estava em contato com Cristo no capítulo Bom Ânimo. É um capítulo fantástico, eu adoro esse capítulo, e dessa página do livro Boa Nova, onde Jesus deixa claro para ele, o discípulo do Cristo não precisa de recursos sobrenaturais ou extraordinários. Tudo que ele pede naquela página, ele fala, o que é necessário, extremamente importante, é manter o clima de boa vontade e coragem. Mantenha o clima de boa vontade e coragem. E por onde você puder caminhar, crie um clima, deixe um canteiro de paz e alegria por onde passar. Então, querer ter experiências nesse campo muda a nossa percepção de vida, faz a gente vibrar em frequências que nós não estamos acostumados a vibrar. Mas não vai ser vibrando por 5 minutos, né? A gente tem que começar a colocar mais isso no nosso dia a dia do que qualquer outro local, qualquer outra situação. Pode falar, André. André queria falar também. Fala, André. O microfone está fechado, André. André? O que eu estava Sim. dizendo, que você fazer isso é um treino. Você vai, daqui a pouco você está tratando todo mundo assim automaticamente, né? Exatamente. E você começa a perceber os sentimentos, como você se sente. Porque você consegue perceber que a sua geratriz, o que você está gerando o tempo todo, está te fazendo bem, não está te fazendo mal, né? Então, você vê pessoas que vai puxar assunto com alguém, sempre começa o assunto espetando o outro. Começa o assunto beliscando o outro, não fisicamente, né? É tipo chamando a atenção do outro, repreendendo, fazendo um gracejo, mas para maltratar, né? Fazendo tipo uma anedota, uma piada, mas em vez de animar, é para desanimar, é para criticar. Então, Hoje eu fiz uma coisa que depois eu fiquei assim, mal. Uma pessoa começou a conversar comigo. Aí eu queria falar e ela não deixava eu falar. Aí eu falei assim, espera aí. Depois eu falei assim, eu não podia ter feito isso. Não, mas é complicado. Mas é assim que a gente vai treinando nossa consciência, né? A gente vai treinando como nós percebemos, como nós agimos em diversas situações. Mas por enquanto ainda é por tentativa e erro. E essa obra inteira, gente, a gente está só na introdução do livro, tá? Essa obra inteira do livro, esse livro, está nos convidando a refletir mais profundamente sobre os sentimentos que nós animamos. É claro que se você pegar a obra para ler, a gente está pausando cada parágrafo e tentando valorizar mais cada parágrafo, trazer mais exemplos de como a gente está agindo e reagindo, para poder a gente dinamizar um pouco mais o texto e sentir melhor o texto, e o convite, né, que Joana está nos chamando, né? Ok? Gente, faltam 2 minutos aqui para encerrar essa chamada. Eu vou enviar um novo link, tudo bem? Porque senão a gente vai começar um novo parágrafo aqui, eu vou me enrolar. Zélia, a Ana e a Paloma querem falar também. E quando você entrar no... Vocês pode ser na próxima entrada lá? Eu vou mandar um novo link. Pode ser, Vanessa? Pode ser Paloma também, né, e Ana? Pode Então, sim, é isso que eu tô falando. então tá bom. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui essa chamada e vou mandar um novo link. Vamos continuar aqui nesse parágrafo. Esperar se tem mais alguém faltando. Deixa eu ver. Será que tem que mandar o link para outro lugar também? Ana que é fera nisso aí. Ana, o que você acha? Manda o link. Andréia, o Andréia entrou antes de mim, ela está no grupo. Paloma entrou. Paloma também, entrou. Tranquilo. Aí Andréia, tô esperando a Andréia também. Mandei também para os outros grupos. Ah, tá ok. Obrigado, Vanessa. Pode falar, Paloma. Paloma? Não te escuto. Tá fechado. O microfone tem fechado. Acontece. Por gentileza, depois me coloca no grupo de Joana, porque aí vai entrar direto para mim o link. Ah, você não tá não, né? O e-mail? Não. É porque eu vou precisar do seu e-mail e eu não tenho. No final.
pra gente não atrapalhar o coisa, eu vou colocar Isso. aqui na escrita, tá bom? Todos que quiserem ter isso anotado na agenda de vocês, é só compartilhar, por favor, o e-mail que eu cadastro nessa reunião. E aí a Tá. pessoa, aí fica na agenda do Google, né? Aí a agenda do próprio do Google Isso. te avisa. E eu botei Isso. 2 lembretes, 1 hora antes, né? E 10 minutos antes. Perfeito. Ele te avisa 2 vezes. Vai ficar, né? Posso comentar o que eu ia falar? Pode sim. O que acontece? Assim, eu sou muito grata à espiritualidade. Em todas as minhas preces, eu agradeço muito por ter me encontrado nessa encarnação. Não sei se na outra ou em outras eu tive a oportunidade de ter a doutrina espírita no meu caminho, né? Então, assim, eu sou grata e agradeço mesmo nas minhas preces, porque a Joana nada mais é do que faz a gente exercitar a consciência encarnado, para a gente não depois, quando desencarnar, não perdermos o tempo em quanto tempo eu perdi, para que mágoa, se eu podia ter resolvido lá, né? Então, assim, ela vem sempre nos puxar a consciência, mas a própria, para que a gente lembre, não perca seu tempo. Você pode mudar o que está ao seu redor, você pode fazer melhor. Então, assim, é muito gostoso. É muito interessante esses estudos, ver essas mensagens, porque vai fazendo a gente perceber e exercitar em nós a todo momento entre aspas, uma cobrança que a gente consegue enxergar. Às vezes um outro irmão ainda está num processo, ou ainda não vai ser nessa encarnação, não Sim. consegue enxergar. Mas a gente tem a oportunidade, a gente tem a faca e o queijo na mão. Basta a gente querer, né? Não, Então, assim, sim, é sim, muito Paloma, mas gostoso. olha só, o livro inteiro, esse livro Ser Consciente, Uhum, ele vai fazer vários desses apontamentos que você falou, mas é a sim. mesma coisa de você ir num ferreiro e pedir para fabricar uma espada. Isso não te transforma num espadachim, tá? Ah, não. E muito menos, Não. ele vai falar o seguinte: já que eu fiz a espada para você, fica tranquilo, com essa espada você pode pular em qualquer campo de batalha que essa espada vai te resolver tudo. Não vai. Porque você vai ter que criar boa vontade e coragem para desafiar a si mesma. Esse vai ser. Eu vou repetir isso o livro inteiro. Vamos passar aqui muitos e muitos tempos repetindo exatamente a mesma coisa. Boa vontade e coragem. Ah, como assim coragem? Vamos ter que ter coragem de nos desafiar. Ah, eu me irritei com fulano no trabalho. Amanhã você vai levar uma caixa de bombom para ela. E você vai agradá-la. E você vai falar assim: obrigado por você estar na minha vida. O que seria de mim sem você? Porque são essas pessoas que vão nos transformar, quer dizer, nos desafiando, nos ajuda a nos transformar. Ela não vai querer comer, não. Possivelmente não, mas eu não comeria, mas tudo bem. Fala, Luciene. Mas é importante também saber o porquê que você ficou irritado. Não, sim, Não claro. é só agradar, Sim, né? gente, mas olha Porque aí só. outro vai lá e vai fazer Mas- de novo e você vai se Mas irritar. você tem que se desafiar em querer fazer uma bondade. É isso que eu tô tentando, é isso que eu vou tentar bater nessa tecla o estudo inteiro. Se você não tentar se desafiar em fazer uma bondade, você pode olhar para dentro, né? Eu fiz uma análise profunda e descobri a origem do problema. Tá, e como é que transforma esse problema? É igual Chico. Chico percebeu que ele estava muito chateado com a irmã dele. Ele ficou revoltado com a irmã. Só não saiu gritando e batendo boca porque ele quis manter a compostura. Mas por que ele não fez isso? Porque ele quis manter a compostura. Tá, mas aí? Mas ele internalizou. Guardou aquela mágoa. Ficou guardando, remoendo. É como se estivesse amassando papel dentro do coração. Ficou amassando papel, botando cuspe, entendeu? Botando saliva, tentando fazer uma lama. Para ver se um dia ele consegue arremessar nela. A gente faz isso direto com quem a gente chama de família. Com o que a gente chama de convivência no lar, né? Ah, eu fiquei chateado com a pessoa. Aí você quer demonstrar para a pessoa que você ficou chateado, você pega toda a sua zangação, todo o seu acúmulo de chateação, você mistura tudo, faz uma laminha e tenta depois jogar na pessoa. Arremessar na pessoa. Né? Esse é o problema. Mas, Toseli, A gente vai ter que aprender como arremessar. Me desculpa. Sim, mas olha só, arremessar o problema na pessoa, nós temos milênios de experiência. Nós fazemos isso com total desenvoltura.
O que o ser consciente vai estar sendo chamando, né? Não se culpa e nem dá desculpa, né? Não fica se culpando, mas ao mesmo tempo vai ter que fazer o seguinte: eu tenho que fazer o bem, mesmo nessa circunstância. Como conseguir coragem para fazer isso? Porque você está se desafiando, né? O maior desafio é você vencer a si mesmo. Esse é o maior de todos os desafios, né? Que nós Se temos que superar. desprendendo do orgulho, Exatamente. que é a parte mais difícil do ser humano. Todos nós, de todos nós. Pode falar, Luciene. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. A Paola, né, que estava falando, ela acabou de falar o que eu estava pensando aqui. Ter a vontade de mudar. Na verdade, o nosso grande dificuldade é o orgulho, né? Porque às vezes a pessoa te magoa, a pessoa te fere, assim como também nós, em algumas situações, ferimos e magoamos outras pessoas. E aí você ter essa vontade, quebrar o seu orgulho, dobrar a coluna cervical e ser humilde, lutar, porque é uma luta interior, né, de mudança, de querer mudar, não. Ela me ofendeu, mas eu vou fazer tudo que eu puder para consertar isso, melhorar. Vamos apagar isso, né? Apagar assim no bom sentido, mas vamos consertar isso. Mas foi o outro que errou comigo. Mas eu vou ter que ceder, vou ter que ser humilde o suficiente para compreender isso, né? Porque o espírita, como ela disse, né? Graças a Deus tem o espiritismo, a doutrina dos espíritos que nos esclarece com relação a isso. Então, a gente que tem um pouquinho de informação de conseguir fazer todo esse esforço para ir à pessoa ou ter uma conversa, né? Como você falou, ou mandar um buquê de flores, ou conversar com a pessoa. Olha, a gente teve uma divergência de pensamentos, mas isso não quer dizer nada, não por isso a gente, né, deixa de se gostar, enfim, tentar consertar, minimizar aquilo ali e ficar tudo bem, porque eu acho que é isso que tem que ser. Né? Então, e geralmente as pessoas que mais nos magoam são as pessoas que mais nós amamos, as pessoas que mais nos ferem, que mais ferem nosso coração, nossa alma, são as pessoas que convivem conosco. Ou no trabalho, enfim. Então, eu acho que essa é a grande luta, né? Nós conosco mesmo, com as nossas mazelas, com as nossas... com o orgulho que a gente tem, com o egoísmo, e tentar né, fazer todo um esforço para mudar isso. Aí tem uma outra situação, que às vezes você vai lá, você procura a criatura te fez mal, e mesmo assim a criatura não vê que o que você está fazendo, não consegue enxergar. E isso aí é difícil. É difícil, né? Até porque por ideologia, até, né? Numa questão política, numa questão religiosa, né? Temos pensamentos diferentes, mas nem por isso, né? Eu tenho uma amiga que por exemplo, é evangélica. Eu sou espírita, mas a gente se ama. Ela é católica, na verdade. A gente se ama, eu adoro, minha amiga de anos e anos e anos. A gente se respeita. Então, isso é muito bacana, né? A gente também saber respeitar o pensamento do outro, o jeito do outro, e não agredir, né? Não querer que a pessoa pense ou aceite aquilo que a gente está... aquilo que a gente acha, entende que seja a verdade, entre aspas, né? Então,
é complicado, porque às vezes você tenta, você vai até a pessoa, e a pessoa às vezes ainda faz sarcasmo, né? Com essa. Você já faz uma força enorme para tentar consertar uma situação que às vezes nem foi você que gerou, né? A pessoa que gerou, e você tenta se esforçar, e a pessoa às vezes, muitas vezes ainda lida com sarcasmo, enfim. Não é fácil. Não, Não é não é, fácil. mas por isso, Porque aí por isso que a frase mais emblemática da introdução é essa aqui, ó. O ser eu consciente vi. nem se culpa e nem se Não justifica, se justifica. apenas se transforma. Mas transformar o quê? Né? Transformar o quê? Por exemplo, isso que você acabou de narrar agora. Um ficou chateado com o outro e tal. Na verdade, se você para pensar, peraí, a pessoa, eu vou tentar fazer uma bondade para ela, ela não vai entender, vai ter levar a mal. A questão não é como o outro vai receber simplesmente. A questão é como que você vai gerar esse bem. Você vai ser capaz de gerar um bem mais altruísta possível, mais bondoso possível, de preferência mais sacrificial possível. Você vai ficar até tarde no trabalho ajudando a pessoa. Acontecer algum problema no trabalho e ela está sendo alvo de perseguição, ela está sendo alvo e você vai ficar até o fim do dia. Não, ela vai sair meia-noite do trabalho e você vai falar assim, eu não vou sair daqui sem você. Você não está sozinha. Eu vou te ajudar. Não importa. Estou aqui para te amparar. O que for necessário, vamos cumprir juntos. Isso vale mais do que 1000 demonstrações. Por quê? Porque você está se sacrificando junto com aquela pessoa. Então, é esse o problema. Às vezes a gente quer fazer algo e tem que ficar se justificando. Ah, mas peraí, eu tenho esse problema porque eu tenho orgulho. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Orgulho não é algo de ruim. Orgulho não é ruim. O problema é que a gente sempre se orgulhou das coisas erradas. O dia que você começar a se orgulhar, nossa, eu consigo agora me orgulhar de perceber as minhas deficiências, de perceber a minha ausência agindo no bem, de perceber a minha ausência de tocar as notas dos acordes do amor, da fraternidade, daquela pessoa que às vezes não vai falar nada, mas vai lá e vai fazer de todo o coração alguma coisa para aquela outra pessoa. Esse é o grande problema. É muito difícil para a gente conciliar o que está triste, o que está zangado, porque a gente tem dificuldade de fazer o bem. Essa é a verdade. Sem dúvida. Né? A gente não tem experiência nisso e precisamos ganhar essa experiência. Né? Pode falar, Vanessa. Lembrei do livro Boa Nova, que tem aquela passagem do... Eu sou péssima com o nome. Mas que ele vai para casa e é expulso de casa. Você sabe de quem eu tô falando? Do livro Boa Nova, do capítulo Bom Ânimo. É esse que que ele volta para casa e o pai expulsa ele de casa. Você volta aqui, só vem aqui para comer, não trabalha com a gente. Você não pode mais ficar aqui no lar, vai embora. E expulsa ele. E ele fala... Sim, mas continua. Não, é que é no lar mesmo que a gente encontra as pessoas que a gente mais deixou de amar, né? Que a gente não soube amar. Então, mas se você juntar com qualquer outra pessoa, com qualquer outro grupo, com qualquer outro grupamento de pessoas, muito intensamente, como é o lar, todo dia, né? Aquela coisa mais intensa, todos nós vamos nos estranhar, é normal. O anormal é todo mundo ser perfeito, maravilhoso, porque aí seriam todos os espíritos já completos, né? Já alcançaram a grandeza de mais bondade, né? Já se tornaram espíritos bem-aventurados. Né? Essa vai ser a nossa última encarnação aqui nesse planeta. Nos tornamos espíritos bem-aventurados, felizes com todas as situações da vida, sempre felizes, quase que ficam se estapeando. Quem vai lavar louça? Eu. Ficam brigando para lavar louça, ficam brigando para limpar o chão, ficam brigando para ver quem faz mais bondade. Vai chegar a esse ponto, mas só que ainda não estamos lá, ainda não estamos nesse tipo de grandeza. Não alcançamos esse ponto. Pode falar, Paloma. Não, só mais um minuto. Sim, fala, Vanessa. Não, é porque eu lembrei disso, porque a Luciane estava falando que a gente, às vezes, vai lá, se esforça, né?
para dar o melhor de si e não recebe de volta, né, aquilo que a gente doou. E aí nessa parte fala muito disso também. Só que no final, o que o discípulo, né, o apóstolo fala é que eu amo vocês. E eu espero um dia vocês também me amarem. E sai. É muito bonito isso. Não, Da gente se doar, né? sim, E sim. se doar e E- não... E outra coisa, né? Essa questão de, eu vou fazer um bem e eu estou esperando a pessoa perceber. Gente, a gente não pode mais ficar nessa. Desculpa, mas você tem que querer viver a experiência de praticar o bem por praticá-lo. De se sentir bem na hora que está praticando o bem. E qual vai ser o retorno? É aquele momento ali e acabou. Não tem volta, não tem reconhecimento, não tem nada. E você tem que começar a desejar agora produzir um bem onde ninguém vai valorizar e o pior, vão te maltratar por isso. É esse o bem que Jesus está nos convidando a exercê-lo. É um bem de altíssima exigência, de altíssima sofisticação. Mas toda mãe, todo pai, realmente integrado ali com os filhos, todo o grupamento familiar que estão integrados, empenhados uns com os outros, passam por esse dilema. Os filhos não vão reconhecer que você ficou noites e noites em claro. Por vezes a mãe ou o pai acabam se manifestando. Eu fiquei até tarde cuidando de você. Olha como você está falando comigo. Olha isso, olha aquilo outro. Seu ingrato, seu isso, seu aquilo outro. Esses impropérios, esses rompantes de cobrança, está cobrando algo sem sentido. Porque você teve a oportunidade de se doar por alguém. E aquilo deveria se bastar a si mesmo. Então não existe grandeza de atividades e de ações se ela não se encerra nela mesma. Se você está esperando o reconhecimento divino, se você está esperando algum retorno até da própria outra pessoa, você está entendendo tudo errado. Porque, na verdade, o que você quer? Você quer, na verdade, vivenciar a ideia da locomotiva. Você joga um pouquinho de carvão dentro do forno. Aí você consegue... O que você está carregando é a mesma coisa, tá? Tudo que você está carregando de mágoas, de rancor, de incompreensões, de orgulho distorcido, está no vagão. Você não consegue se livrar dele facilmente. E vai ficar um bom tempo sem se livrar. Porque requer mais experiência em produzir o bem. E produzir o bem é marchar para frente. O que você faz agora? Você baixa a cabeça, pega a pá, cata carvão e joga carvão mineral dentro do forno. E bola para frente. Pô, mas dói meus dedos. O lugar é sujo, é difícil, é exaustivo. Mas está indo para frente. É isso. É o momento nosso psicológico, no momento nosso de valores espirituais. Estamos com um monte de vagões que só nos puxam para trás. Dependendo da posição que está o trem, ele meio que volta para trás, devido à inclinação. Uma inclinação a se romper. Mas você acredita que não tem como superar. Joga mais carvão de bondade nessa grande chama, a grande chama do amor. Joga mais carvão nele. Mais empenho, joga mais energia. Quando eu falo joga mais carvão, é mais energia. Joga mais boa vontade e mais coragem para dentro desse fogo que todos nós possuímos, que é o fogo divino. É um fogo divino do amor. Todos nós temos esses potenciais. A questão é, para desenvolver um potencial, você tem que treiná-lo. E para treiná-lo, você tem que treinar mesmo carregando o vagão. Não tem jeito. Já vi alguém falar o seguinte, olha, Olimpíadas, né? Você pega em Olimpíadas, salto em altura. Dá para poder baixar aí 2 metros para baixo, não? Eu só queria saltar meio metro. Você já viu alguém falar isso? Eu não vi. E olha que às vezes a pessoa cai até no chão, né? Não cai naquela espuma, cai pro chão. Aquelas piruetas doidas que as pessoas vão dando. O espírito sabe que precisa se desafiar. E que ele vive tendo problemas gravíssimos de coragem. De que não quer se desafiar. Não quer viver constrangimentos. Poxa, eu passei por isso, e eu vou ter que agir no bem. Eu vou ter que ser bondoso com a pessoa. Eu não quero. Não quer? Ué, você não quer sair desse buraco que está o vagão? Né? Estamos com o trem está andando. Não ficou num ponto de mínimo, num ponto de vale? Você quer sair desse vale para subir para a crista e tocar o barco. É isso. Não tem jeito.
Essa consciência vai ter que fazer isso conscientemente. Eu tenho que jogar energia em potenciais de bondade, potenciais de amor, em preocupações o tempo todo. Estou vendo uma pedra na rua, tira a pedra da rua. Nossa, estou vendo uma pessoa com o cadastro amarrado, ajoelha e amarra o cadastro da pessoa. Ah, mas é uma pessoa estranha. Melhor ainda. Melhor ainda. Se preocupe com todos. Olha o velhinho ali querendo atravessar a rua, ajuda a atravessar a rua. Zela por todos. Queira viver a luta constante contra todas as fontes de desequilíbrio e de mal. E aí você vai começar a ter experiências do bem. É inevitável isso. Ah, mas eu vou ter essa experiência do bem, o que eu ganho com isso? A experiência de agir no bem. É isso que você ganha. E você vai cada vez se condicionando a passar por vales mais profundos, a conseguir carregar com mais facilidade os vagões. E quando você observar toda a energia que tinha lá atrás nos vagões de carvão, tá? Que foram utilizados para gastar na outra direção, você agora se empenha com a mesma energia para o amor. A energia é a mesma. É esse o grande fator enigmático dessa obra inteira de Joana. Não é só desse livro, não. De todas as obras de Joana. Você vai descobrir que Joana vai estar sempre convidando todos nós a lutarmos profundamente em agir no bem, em pensar no bem, em desejar o bem, a jogar energia, que antes jogamos muita energia no mal, jogamos muita energia no rancor, na mágoa, na tristeza. Tá, então pega todo esse potencial que você jogou do outro lado, pega essa mesma energia, esses mesmos carvões, joga na chama do amor e deixa pegar fogo. Deixa subir a pressão da caldeira e deixa esse vapor tocar a tua vida para frente, tocar o teu destino para os caminhos coerentes do Cristo. Temos que fazer isso. Temos que ter esse bom ânimo de manifestar e continuar seguindo nessa direção. Tá ok? Podemos só avançar mais um parágrafo, gente? Eu sei que Paloma quer falar também. Uhum. Sim. Eu também queria falar. Só mais esse parágrafo, que esse é importantíssimo, porque ele fecha um pouco sobre isso daí, e é importante só fechar esse pedacinho aqui. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no ser humano, que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultem, ou seja, que lhe possibilitem diluí-los. Diluir o quê? Essa fragilidade, essa dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade tão grande nisso. Claro, mas se a gente ficar só prisioneiro a falar, conseguir perceber isso, que é um pouco que eu não gosto. Algumas pessoas podem achar que é uma crítica, mas não é uma crítica. Né? Não é uma crítica para o campo da área da psicologia. A psicologia não é só para você conhecer a si mesmo em termos de reconhecer. Nossa, lá achei um pedregulho gigantesco de orgulho. Achei uma pedreira gigantesca de vaidade. Nossa, achei uma pedra gigantesca disso, daquilo. Não! Você tem a picareta, você tem ali o formão da boa vontade. E sim, todas essas constituições podem ser transformadas em outras. Por isso que eu gosto do exemplo do carvão. Você pega tudo aquilo que você achava que não servia para nada. Serviu sim, foi experiência. É isso que todo mundo distorce. Você ter experiências em ter orgulho nas coisas erradas é que vai fomentar você ter experiências e orgulho nas coisas certas. É assim que funciona. Não tem outro caminho. E sim, tem que pegar as mesmas energias e jogar na chama do amor. Ok? Eu vou parar de falar, vou deixar vocês falarem mais um pouco aí. Fala aí, Paloma. Maria também quer falar. Fala aí, Paloma. Eu estava lembrando de uma amiga, né, que ela é psicóloga, e ela sempre falou isso pra gente, que exercer essa parte do perdão, né, que é benevolente tanto pra gente, porque muitas das vezes o outro tá mais doente do que você, e você pedir desculpa mesmo estando errado, faz com que às vezes a outra pessoa comece a entender ou então a perceber que, mas fui eu que falei e ela tá pedindo desculpa.
Então, assim, é uma via, né, de duas mãos. Você consegue melhorar porque você está tentando consertar uma situação que não foi você que praticou, mas também está fazendo com que aquela pessoa, muitas das vezes, melhore suas atuações. Às vezes não vai ser com você, mas daqui para frente ela pode lembrar várias vezes da sua atitude. Então, assim, esse ser consciente, para você ver, né? E devido a outra irmã falando que ela tem uma amiga que ela é católica e tal, por exemplo, minha mãe é evangélica. E nós nos damos muito bem, tanto nas férias eu vou estar com ela e, se Deus quiser, eu vou estar ainda assistindo as aulas. E eu até comentei com ela, em algumas, né? É só isso, só para finalizar, para eu parar de falar. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Maria quer falar alguma coisa, Maria? Vanessa? Eu ia falar. Sim, pode falar. Não, essa questão dos profissionais que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria, enfim, que nos trazem, eles entram em contato, estudam, buscam, eles têm acesso a toda essa parte trazem para nós ferramentas, técnicas que nos ajudam muito, na verdade nos ajudam, mas que por vezes tem a mesma sintonia, digamos, sincronia, acho que é essa a palavra, com muitos ensinamentos do Cristo, a forma deles acessarem, deles mostrarem como usar, que às vezes é diferente, mas por vezes, por não ter essa base, como você está fazendo, está pautando, mas com a base nos ensinamentos do Cristo. Então, é diferente, porque eu já vivenciei em outros tempos de terapia, e assim, se eu fosse seguir pelo raciocínio do que eles traziam, eu teria tropeçado e caído no erro mesmo. Mas como essa base do Evangelho nos diz, não, peraí, não, faz toda uma diferenciação. Aí eu estou acompanhando você, eu estou vendo, você está pautando, é muito interessante. Faz uma diferença no Evangelho. Não, com certeza, mas assim, psicólogos, por favor, psicólogos, psiquiatras, não me odeiem, não é nada disso, é porque realmente eles também ficam numa saia justa. Eles não podem entrar em conceitos religiosos numa atividade profissional controlada por uma república. Ou, às vezes, a pessoa dá acesso, permite, acha natural, fala já com o linguajar religioso, aí às vezes a pessoa vai e utiliza dos padrões religiosos para melhor colocar os apontamentos. Mas às vezes o profissional está numa saia justa, né? Ele não pode falar, porque às vezes senta uma pessoa ali que é ateu. E ele tem que respeitar a opinião da pessoa, sim, mas você tem toda a razão. A ideia aqui de Joana é tratar desses problemas, mas lembrando, essa obra toda aqui, esse estudo, não visa nos aprofundar na atividade sobre psicologia, e sim observar os ensinos do Cristo sobre a ótica mais profunda de Allan Kardec. Quem lança isso é Allan Kardec, a Revista Espírita. Nós vamos chegar nesse ponto aqui, né? Cá embaixo, onde mesmo? Caramba, me perdi aqui. Nós vamos observar o nome em francês, para ninguém ficar achando que é problemas de tradução. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Cadê? Aqui, ó. Achei. Perdi de novo. Meu Deus, onde é que tá? Aqui. Se você observar, eu vou marcar assim que eu dou um zoom, eu consigo me achar. Aqui, me achei. Em francês, Revue Spirité, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. É esse o nome, tá? Revista Espírita, na verdade, o nome da Revista Espírita se chama mesmo até hoje, Jornal de Estudos Psicológicos. Aí você fica assim, poxa, mas que estranho. Mas não tem nada de estranho, porque a palavra psicologia literalmente significa estudo da alma. É literalmente estudo da alma. Só que é difícil você trazer profissionalmente, quem é profissional dessa área, informações, por exemplo, de Allan Kardec. Informações de Joana. É muito difícil. Ele vai ter que dar um jogo de cintura ali para conseguir avançar em outra direção.
Pessoal, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui vou apresentar aqui para vocês um comentário, porque a gente já tinha estudado esse trecho e aí veio a ideia de escrever isso aqui. Aí eu botei até aqui como comentário pessoal a partir desse desfecho que a gente vai parar aqui, porque não tem como avançar para o próximo. Lá se inicia uma nova ideia. Então já entendemos sobre esses conflitos psicológicos. O problema é onde está esse conflito? E que raio de fragilidade é essa que ela está falando? Né? Como assim eu tenho que analisar minha própria fragilidade? Aí veio a intuição para escrever isso aqui, acabei escrevendo, né, junto com a Vanessa ajudando também, e a gente vai conseguindo construir, costurar aqui melhor essa informação. Então aqui um comentário pessoal. Requer uma pausa para exemplos e ponderações, que é o que a gente está comentando aqui agora. Tudo que é contrário ao bem de todos, situações que classificamos como insuportável e insuperável quanto às imperfeições alheias. Nossa, eu não consigo conviver com fulano. Fulano é uma pessoa insuportável, não sei o que, é absurdo. Igualmente, todas as escolhas de atos, fatos, pensamentos contrários ao perdão, né? A gente automaticamente começa a alimentar o nosso pensamento. Em vez de perdoar, eu vou fazer isso. Isso não vai ficar assim, não. Todos esses pensamentos que nós vamos gerando, essa maquinação, que, me desculpe, não tem nada a ver com o espírito desencarnado, tá? Mas foi o espírito desencarnado que botou isso na minha cabeça. Não foi, não. Não foi, não. O espírito desencarnado só sopra a brasa que você que acendeu. Não faz nada disso. Todas as escolhas de atos, fatos e pensamentos contrários ao perdão, que em sua maioria dão asas à vingança, são conflitos que trazemos conosco. Em essência, todo sentimento contrário ao da real caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, sempre que temos sentimentos contrários a essa essência, o qual se inicia e se sustenta no estandarte da justiça e não no do amor. Todas as vezes, nós vamos nos perguntar e vamos citar vários exemplos. Vocês vão sempre falar isso. Mas eu vou falar com fulano, ela não vai perceber. Então, você está botando o estandarte, ou seja, você está carregando uma bandeira à sua frente, tampando até você, que é a bandeira da justiça. Todas as vezes que você estiver avançando com a bandeira dessa justiça e não no do amor, não colocando o amor à frente de tudo, para ter o primeiro contato com o amor e não com a justiça, na verdade, tudo isso é justamente o grande e inquietante recurso de desequilíbrio que nós mesmos alimentamos. E sim, é isso que é a fonte dos grandes conflitos psicológicos. Porque você mesmo não consegue se compreender. Nossa, eu gosto... É engraçado quando você está conversando com alguém, né? Que a pessoa está com raiva de alguém. Poxa, eu lembro de vocês, tal dia, passeando em tal lugar, vocês gostam tanto um do outro, vocês são tão legais. Realmente, eu gosto de fulano. Sabe, mas fulano fez isso comigo? Mas ele falou isso pra mim? E não sei... É um engraçado que a pessoa está convivendo com os dois sentimentos ao mesmo tempo. Os dois. A pessoa lembra que sim, foi alegre e feliz com a pessoa, teve momentos maravilhosos com a pessoa, mas ao mesmo tempo anima um sentimento contrário. Sim, é um conflito psicológico. Isso com relação ao próximo, tá? Agora falta com relação à geratriz. A geratriz que somos nós mesmos. Olha que doideira. Você vai no Galileia, vai no Centro Espírita, qualquer outro grupamento religioso. Aí você diz, nossa, Jesus, eu concordo com você. Esse negócio de amar o próximo é tão bom. Realmente, amar o próximo como a nós mesmos é tão bom, né? Porque isso é a essência da justiça, mas não é a essência da justiça. Essa é a primeira lei. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu sentimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É a primeira lei. E é uma lei de amor. Não tem nada a ver com justiça isso. Isso é uma lei de amor. Mas aí, naturalmente, colocamos à frente, o tempo todo,
o qual se inicia e se sustenta no estandarte da justiça. Então, todos os sentimentos, atos, escolhas e pensamentos que estão muito mais ligados a uma lógica de justiça, cuidado. Tem uma grande chance dele ser mal gerado porque ele está sendo gerado sem amor. Então, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, eu sei que eu falo isso várias vezes, eu nunca mostro, mas aqui, como é reunião de estudo, a gente pode fazer esse bate aqui, bate de lá. A gente também tem que iniciar outro estudo também do mil coisas ao mesmo tempo. Então tá aqui, ó. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Aí todo mundo fica assim, que isso? Como assim amor e caridade pode ser complemento da lei de justiça? Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, é uma relação intrincada. Então, se a gente buscar aqui, desculpa eu estar sendo chato com isso, tá? Se a gente buscar aqui no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a segunda parte, vamos lá na terceira parte. Na terceira parte, chamada das leis morais, existe uma lei extremamente esquisita de estudar. Né? Tem a lei divina natural, lei de duração, lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade. Aí chega uma lei que é impressionantemente estranha. É uma lei única, que tem 3 palavras. É porque na língua portuguesa que não existe. Mas em hebraico, existia uma única palavra que se referenciava a isso. A lei de justiça, de amor e de caridade. É uma coisa só, tá? Lei de justiça, amor e caridade. Então a gente toma um susto quando a gente começa a entender que todas as vezes que estamos pensando, imaginando cenários, respostas, ações, reações, onde colocamos a lógica da justiça à frente do amor, estamos cometendo um ato falho de sentimentos. Sempre temos que colocar o amor e a caridade em dinamismo. Ah, mas amor não é caridade? Na verdade, a caridade é a execução de certas cordas separadas que juntas geram a harmonia do amor. Mas cada uma isoladamente é como se fosse o pré-requisito para o amor. Não tem como você dizer que ama alguém sem ser bondoso. Não tem como você dizer que ama alguém sem ser compreensivo. Não tem como você dizer que ama alguém sem perdoar a ofensa. Senão você não ama. É essa a essência que essa lei uníssona, chamada lei de justiça, amor e caridade, já está falando. Então, aí sim faz sentido aquela pergunta 886, aquela resposta, desculpa, que os espíritos colocam, e os espíritos não querem saber se a gente está entendendo ou não. Ele coloca a resposta e fala, corre atrás, né? 880... Ah, meu Deus, vou me perder aqui agora. 886... Nossa, que incrível, consegui chegar aqui. Então, quando ele fala aqui, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, não existe justiça sem amor e caridade. Não, mas eu acho isso injusto. Eu que vou ter que ir lá pedir perdão, eu que vou ter que ir lá buscar reconciliação, eu vou ter que ir lá fazer a bondade, eu não acho isso justo. Todas as vezes que você falar essa frase, repensa essa frase. Porque você sempre tem que pensar, eu possivelmente tenho ainda esvaziado na minha percepção de sentimentos nobres e valorosos, ainda está um pouco esvaziado os meus sentidos com relação ao amor e à caridade. Fazer as coisas por amor. Fazer por amor. E realmente animar os sentimentos da caridade, que é o sentimento de bondade, de compreensão e o sentimento de perdão. É esse o grande problema. Não tem como você ser justo sem animar esses recursos. Fazer por amor. E ser bondoso
compreensivo e equilibrado. Porque, na verdade, o perdão é o equilíbrio. Perdão é equilíbrio. É você se reequilibrar àquilo que você se autodesequilibrou. Porque você pode pegar um espírito de luz. Ele reencarna aqui, ele pode ser chicoteado, pode ser esquartejado, pode ser o que for. Ele não se abala com isso. Ele sabe que corações que são ainda endurecidos, que não amam, que não possuem o mínimo de sabedoria, ele sabe que vai reagir assim. Ele acha natural. É como olhar uma criança que pequenininha está riscando as paredes, que pega comida do prato e joga no chão. Nós já agimos assim com as crianças. A gente fala, que gracinha, que bonitinho. Então, quando virar adolescente, você não fala mais isso, né? Quando virar adolescente, você quer... meu irmão, que é isso? Que bagunça é essa? E adulto, então, pior ainda. Então, só para reconciliar aqui o que a gente estava comentando. Todos os conflitos psicológicos, eles se originam nesse desequilíbrio entre justiça e amor e caridade. Todas as vezes que a lei moral de justiça, amor e caridade, que deveria ser uníssona, ela está desequilibrada, isso vai se constituindo conflitos profundos na nossa consciência. Porque você sabe que é melhor ser bondoso. Porque você já recebeu bondade de alguém, você sabe que é maravilhoso. Então como é que você não consegue animar a bondade? Como é que você não consegue animar a alegria de estar animando o corpo físico, de estar tendo dificuldade, superando elas, de auxiliando outras pessoas a superar a dificuldade, de olhar para todo esse campo maravilhoso divino e falar, graças a Deus estou podendo excursionar esses estágios da consciência. Então é esse o grande problema. A gente tem que tomar muito cuidado. Todas as vezes que nós escolhemos atos, fatos ou pensamentos contrários ao sentimento de perdão, eles vão dar asas à vingança. Como é que alguém fora do corpo físico pode estar tão animado com relação à vingança, ficar tão preocupado em se vingar, se vingar? Se você parar para pensar, as reuniões de desobsessão, a reunião mediúnica, 99% é sobre isso. 99% é só sobre isso. Você fala, será que será que não vai ter nenhuma outra comunicação diferente não, hein? É só sobre isso. Porque é esse o nosso maior gargalo. Todos nós temos o mesmo gargalo. Você só não está odiando porque você não passou exatamente por aquela experiência que o outro está passando. Talvez se você tivesse passado, estaria muito mais zangado. Muito pior. Então a gente tem que olhar isso. O que faz com que você quase chegue ao ponto de animar um sentimento de vingança? É o desequilíbrio entre as leis de justiça, que você acha que é o mais importante, e o estabelecimento de amor e caridade. Ganhe mais experiência, amor e caridade. Depois tenta exercer justiça. De preferência, deixe a justiça para Deus. Mas busque ser justos aos seus ideais, aos seus princípios, aos seus valores. Eu acho que o valor do Cristo é o mais importante. Eu concordo muito com Cristo. Cristo é maravilhoso, não tem o que questionar, é sem igual. Mas cuidado, porque geralmente nós estamos sempre fazendo isso, colocando o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. Você não consegue amar ainda, e aí quer questionar. Isso aqui eu achei injusto, eu achei que fulano foi injusto comigo. Eu gosto quando as pessoas falam essa frase. Eu achei que fulano foi injusto comigo. Aí eu pego e pergunto, mas como é que você poderia treinar o perdão, se você não perceber alguém sendo injusto com você? E a gente trabalha isso muito com as crianças na evangelização. Eu perturbo o juízo delas. Vocês não reencarnaram aqui nesse planeta para treinar o que vocês já sabem. Vocês vieram para reencarnar, para treinar o quê? Como ser bondoso em condições adversas. Como compreender imperfeições que você achava que são insuportáveis. Como você perdoar ofensas. E outra coisa, como é que você vai perdoar ofensa sem ser ofendido? Como é que você vai ser bondoso se você não colocar seu coração à prova de conseguir fazer uma bondade em condições adversas? Então, a essência do desequilíbrio é nesse ponto. Sempre vamos dar argumentos e justificativas sobre justiça. Aqui no início, nem se culpa, nem se justifica. Esse se justificar aqui é isso. Para de ficar usando a justiça
Para de ficar usando justiça. Não faz mais isso não, para. Não, porque eu acho que isso aqui não é justo, sabe? A pessoa falou isso comigo, né? E eu tenho que demonstrar para a pessoa que eu não gostei. Que aí ela vai ver que desequilibrou a situação e ela vai perceber e vai melhorar. Para de ficar tentando educar o outro. Isso não tem justificativa. Entendeu? Nós fazemos isso o tempo todo, damos desculpas, criamos uma série de justificativas elaboradas para implantar o que você acha que é mais justo e você esquece. Eu não vou nunca perceber a real justiça de Deus, a real justiça divina se manifestando, se eu não conseguir amar, se eu não conseguir alimentar os sentimentos reais da caridade. Então é sobre esse comentário que eu queria falar. Na época do dia lá a gente estava conversando sobre isso, Vanessa também, conversamos sobre isso, e é um assunto muito complicado, porque a gente não percebe nem no que a gente está falando, né? As próprias falas, do que a gente vai dando de exemplo, a gente não percebe, de que na verdade estamos alicerçando os ideais de justiça à frente dos ideais de amor. Ninguém está falando assim, olha, nessa situação de convivência, de convívio no trabalho, e que deu uma confusão danada, na verdade eu esqueci, sabe, eu fui meio duro, meio seco com todo mundo, eu esqueci de ser bondoso, eu esqueci de me preocupar com o outro. E às vezes quando eu me preocupei, a pessoa ficou até constrangida, achando que eu queria alguma coisa em troca, achando que eu queria alguma vantagem. Então nós temos que entender esse detalhe, entender, perceber o conflito que nós vivemos. Essa é a principal essência de conflito mais gritante que nós animamos e alimentamos. Nós achamos que os ideais de justiça são mais importantes do que os ideais de amor. Amor você pode amar depois. O importante é que a justiça tem que se estabelecer agora. Isso é um critério materialista. Materialista. Justiça, quem pratica é Deus e Espírito puro. Nós ainda não temos essa capacidade. Sempre que a gente achar que está se sentindo injustiçado, a gente tem que pensar, peraí, está me faltando sentimento de amor e caridade primeiro, deixa eu animar mais esses sentimentos, depois eu tento me reconciliar com a justiça. E aí sim, os conflitos vão se dissolvendo à medida que a gente vai percebendo isso. Pode falar, Vanessa. Acho que eu falei até muito aí, desculpa aí. Não, é que na verdade é uma dúvida mesmo. A gente faz isso com a gente mesmo, né? Mas é justamente o que eu estou falando, é com a gente mesmo. Porque a gente faz com o outro também. Porque a gente julga o outro antes de amar, antes de entender o outro. A gente julga muita gente. Sim. A gente acha que... Eu estava conversando até isso recentemente. Que a gente errou, aí a gente tem que sofrer, pagar sofrendo, tem que sofrer para expiar, né? E reparar. Mas, na verdade, eu não vejo mais assim, sabe? Como é que eu posso explicar? Eu enxergo de outra forma hoje. Não sei se a gente tem que ressignificar a palavra dor e sofrimento e enxergar como desafio, oportunidade, mas eu não acho que seja assim que a gente aprende, que a gente repara. A gente repara com bem, com amor, a gente pode ser feliz mesmo tendo causado dor a alguém a partir do momento que a gente se transforma e começa a praticar o bem. Mas as pessoas, não vou dizer que são as pessoas, a gente se culpa, né? A gente coloca dentro da gente essa justiça. Não, eu tenho que... Deus é justo, então o que eu fiz eu tenho que pagar, e às vezes até com a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, mas hoje eu não vejo isso. Você tocou num assunto importantíssimo e Joana vai falar sobre isso em vários outros momentos aqui. E até em outros livros igualmente, é claro. Joana vai deixar claro que a medida que você estabelece para si mesmo é a medida que você pratica com o próximo. Então, se você não gosta de você mesmo, se você tem uma visão pessimista de você mesmo, se tem uma visão horrorosa de você mesmo, você não acha que você tem nenhum tipo de potencial de fazer o bem a ninguém, de falar com carinho, de zelar por nada. Acredito que é nessa direção que você está falando. E é esse o grande problema, porque você para de botar o carvão na chama
do amor, o carvão na chama da boa vontade. É esse o grande problema. Automaticamente você começa a esmorecer. Isso aqui eu não consigo. Quem sou eu para fazer esse bem? Quem sou eu para fazer essa tarefa? Quem sou eu para não ser... E as pessoas começam a criar esses princípios de rascunho de justiça que não tem justiça nenhuma. Você não está sendo justo com você mesmo. Se Deus colocou diversos recursos à sua disposição, pode ter certeza, ele sabe que você tem condição de cumprir. Mas, poxa, quem sou eu para ser a mãezinha maravilhosa? Mas você já é mãe. Como é que não... Já é mãe, não tem como. Não, quem sou eu para ser pai? Não, mas você já é pai, acabou. Não, mas eu acho que eu não vou ser o bom pai. Como é que você consegue sempre pensar o pior de você mesmo? E não querer exercer e pensar o melhor? Então é nesse sentido que vai ser essa obra inteira. Tá? É um momento de se auto-perceber nesses grandes exemplos complexos, de perceber dos grandes desequilíbrios que ainda animamos. Mas eu fui lá buscar uma reconciliação com a pessoa e a pessoa não vai me receber bem. Deve ficar uma coisa estranha. Mas você só iria se reconciliar se a pessoa te recebesse bem? Então, se a pessoa te recebesse mal, você nem buscar se reconciliar? Então, são esses fatores que a gente tem que começar a entender. Cuidado, porque você com certeza acha justo uma forma. Você acha que existe uma forma ideal de se reconciliar. Como você acha que é uma forma ideal de se reconciliar? Você deveria pensar, qual é a manifestação mínima de amor e de caridade, que eu deveria, de sentimentos de caridade, né? Não de troca de objetos, simplesmente, que eu deveria animar naquele momento que eu não estou conseguindo animar esse sentimento e que eu tenho que aprender a animar. E que isso é o treinamento. Então, é nesse sentido que vai ser essa obra inteira. Tá? Então, enquanto todos nós, adentrando certos conceitos de amor, de bondade, meio que assim, né? Quando você está adentrando em qualquer grupo religioso, a bondade é importante, ser bondoso é importante. O que ninguém vai te contar é que você vai ter que aprender a praticar a bondade em condições adversas. Você vai ter que aprender a praticar a compreensão e a tolerância de coisas e situações que você tecnicamente você achava intolerável, que você achava incompreensível. E certamente seremos ofendidos em circunstâncias em que nós achamos que seria imperdoável. Mas qual é a graça? Se não for um desafio maior do que nós temos capacidade de exercê-lo, se não tem graça nenhuma. E tem coisas que a gente perdoa naturalmente e nem dá valor. Não, isso não foi nada demais, isso nem sequer foi um perdão em si, porque isso para mim não é nada demais. Tá, mas para você não é nada demais. Às vezes para 30 mil outras pessoas é uma coisa extremamente complexa ainda. E que você já está perdoando com naturalidade e não percebe. Então até mesmo o que nós já conseguimos fazer, a gente não valoriza. E a gente precisa parar de fazer isso. Quem sou eu para amar o próximo? Quem sou eu para fazer... Para com essa coisa de se auto-chicotear o tempo todo. É aquela primeira frase da abertura desse livro. Não se culpa e nem se justifica. O não se culpar é isso. Para de falar que não consegue. Para de falar que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não é verdade isso. Você é uma criatura divina, que foi criada simples e ignorante e está numa marcha, num processo evolutivo. Todos nós estamos aprendendo a animar sentimentos melhores e fazer melhores escolhas. Essa sabedoria a gente não alcançou ainda. A gente só está rascunhando os intelégeres, o princípio básico da inteligência, que é escolher dentre. Escolher falar de qualquer jeito ou, peraí, deixa eu escolher falar de um jeito mais carinhoso. Deixa eu escolher falar de um jeito não zangado. Mas esse assunto me deixa raivoso. Engole a raiva um pouquinho, conta até 20, faz qualquer exercício que você quiser. Mas você pensa, não quero me manifestar assim. E eu não vou me manifestar assim. Eu não quero. Nem que eu tenha que ir para um lugar, fazer uma prece, me reconciliar comigo mesmo, me auto-reconciliar comigo mesmo, para depois reagir e interagir com o próximo. Porque às vezes é isso, a gente não está em condições e precisa realmente buscar condições reequilibrantes, ok?
E precisamos, todos nós precisamos de uma pausa para conosco mesmos. Precisamos de uma pausa para conosco mesmos, ok? De buscar reequilíbrio. Eu sinto falta, como se eu sinto falta de água, de beber água, de ir, por exemplo, numa cachoeira, num rio e dar um mergulho numa água gélida. Aquela água assim que parece que vai congelar os ossos, você estalar tudo. Eu percebo que eu preciso desse intercâmbio, é uma coisa que eu necessito. Ou então, de tempo em tempo, busca, vai lá, dá um mergulho. Né? Repensa tudo, Senhor, que eu possa, né, não guardar mágoa de coisa alguma, que todo mundo possa passar o trator por cima de mim, caminhão, jogar um meteoro em cima de mim, e que eu possa seguir sempre vigilante na sua proposta, Senhor, de boa vontade e coragem, de persistir mesmo sob condições adversas, persistir em descobrir aonde tem como melhorar um princípio de bondade e de esperança no meu coração. E assim temos que caminhar. É isso. Não tem fórmula mágica, tá, gente? Joana não vai falar aqui que tem uma fórmula mágica que de repente você se torna consciente e tudo se resolve. Não, você vai se tornar consciente e vai começar a marchar conscientemente. Eu preciso falar com mais bondade, eu preciso perdoar mais, preciso ser mais bondoso. E aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Gente, passamos muito do horário, desculpa. Era para ter parado meia hora atrás, mas eu tinha que falar um pouquinho sobre essa questão aqui desse grande conflito psicológico. Esse é o grande conflito psicológico. Eu passei por isso, mas eu acho que eu não devia ter passado. Tudo é assim, tudo é isso. Eu não devia ter passado. Não, você não parou para analisar por que você está reagindo com esse sentimento. O que passou, passou, já era. Foi. Não tem como você mudar. Por que eu passei por isso? Por que eu estou vivendo isso? A questão não é essa. Porque mesmo vivendo isso e sentindo toda essa contrariedade, eu tenho que animar a esperança. Eu tenho que animar a boa vontade. Boa vontade significa força de vontade, tá, gente? Porque boa vontade perdeu a potencialidade, né, da palavra. Boa vontade é força de vontade. Força de querer agir no caminho do bem. Então vamos fazer a prece aqui rapidinho para a gente encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por estes momentos, para refletirmos um pouco mais sobre os teus ensinamentos, à luz da psicologia mais profunda, dos conflitos que ainda carregamos em nossos corações. Obrigado, Mestre, por permitir que possamos conversar sobre essas questões, sobre os teus ensinos dirigidos aos nossos sentimentos e pensamentos. Pedimos igualmente por todos os lares aqui representados, que todos possam buscar e alcançar a harmonia e a paz hoje e sempre. E assim damos por encerrada a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Isso aí, gente. Até a próxima.